Pai do Senhor Jesus, esse que vos fala, o evangelista Marcos Aurélio, por bondade, por buscar tanto o Senhor, eu já memorizei 10 livros da Bíblia Sagrada, todos eles no Novo Testamento. Já memorizei o Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Estou terminando a primeira linda carta de Paulo a Timóteo. Tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu não fico com esse conhecimento só para mim. E eu não quero que isso esteja só em mim. Aquilo que eu aprendi, eu passo para os irmãos de graça. Amém? Então eu utilizo, se você quiser saber mais, como eu consegui, eu utilizo algumas técnicas. E a técnica que eu uso é a da repetição da fala. É aquela que você pega a Bíblia, lê normalmente, escolhe um versículo e fica naquele versículo falando, repetindo, falando, lendo, falando, lendo e falando. Depois você fecha a Bíblia, deixa ela de lado e repete. Não precisa usar a palavra capítulo tal, versículo de tal. Vai logo para cima, vai para a frase. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Faça isso pelo menos 21 vezes. Você vai ler, verbalizar suas palavras, porque a fala é muito poderosa. Quando você lê a Bíblia falando, é mais forte. Mentalmente é bom quando você não pode citá-la verbalmente. Mas o poder maior na Bíblia está para aqueles que falam a Bíblia. A Bíblia é na ponta da língua. Então, se você utilizar essa técnica que eu estou te passando, você vai memorizar versículos facilmente. Ok? Pegou a Bíblia, lê 5 vezes, repetindo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fecha a Bíblia, repete 21 vezes a frase. Santifica-os na verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. A outra técnica é que você transforma o versículo numa música. Eu não utilizo muito da música, mas já utilizei muito. Mas funciona. Tem pessoas que ouvem uma música e elas decoram a música. Então você vai fazer sozinho o que? A sua música. Vai pegar o versículo e vai formatá-lo, vai formar o versículo em uma música. É assim que se diz? Vai formar... Espera, deixa eu colocar uma palavra melhor. Você vai transformar aquele versículo numa música. E facilmente você vai memorizar. A outra técnica é... Pegou o versículo, joga ele num caderno, pega um caderno, pega o versículo, anota do jeito que está na Bíblia, deixa a Bíblia de lado e fica escrevendo 21 vezes o versículo. Pronto, memorizou. Amém? Porque o povo de Deus precisa conhecer a Bíblia. Tem gente que não conhece a Bíblia. Tem gente que só ouve alguém falar da Bíblia para ele. E ele tem vontade, mas não sabe. Então pega essas técnicas que vai te ajudar. Vamos citar aqui 1 João. Um pouco longo, mas vamos citar aqui 5 capítulos. Capítulo 1, tradução João Ferreira de Almeida, na íntegra. Não estou com a Bíblia, tá bom? Não tem Bíblia nenhuma aqui. Não é uma farsa, aqui é real. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Porque esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós.
se confessarmos os nossos pecados a Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos para o capítulo de número 2. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas se alguém guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, aquele mesmo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes uma... Jovens, eu vos escrevi, porque vencestes o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conhecestes o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi, filhinhos, porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Portanto, quem nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos para o capítulo de número 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque qual ele é, nós o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si próprio, assim como ele é puro. E qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não ama o seu irmão e não pratica a justiça não é de Deus, porque esta é a mensagem que dele ouvimos. Porque esta é a mensagem que dele ouvimos, que nos amemos. Porque esta é a mensagem que dele ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão Abel. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram justas. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram injustas. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão Abel, porque as suas obras eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte, e qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós bem sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. E nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos irmãos. Que nós devemos dar vida pelos irmãos. Filhinhos, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E aquele que ama, conhece a Deus, e aquele que não ama, não conhece. E nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos irmãos. E qualquer, pois, que tiver bens do mundo, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar suas estranhas, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E dele asseguraremos os nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E aquele que guarda os seus mandamentos, e o amor de Deus é este, que criamos o nome do Senhor, que criamos o nome do seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos tem dado. Tivemos uma pequena dificuldade, que foi no texto que fala o seguinte, que nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não ama o seu irmão e não pratica a justiça não é de Deus. E quem não ama o seu irmão, não pratica a sua justiça, não é de Deus. E essa é a mensagem que dele ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, porque causa o matou, porque as suas obras eram justas, e porque as suas obras eram justas, e a de seus irmãos, e a de seu irmão era justa. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte, qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós bem sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele.
Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e a verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior Deus do que os nossos corações, conhece todas as coisas. Vamos só continuar aqui, queridos. Vamos citar o capítulo de número 4 da primeira carta de João, que diz assim: meus irmãos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto é manifestado o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E nisto conhecemos que ele está em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. E qualquer que crê que Jesus é o Filho de Deus, e Deus está nele, e ele em Deus. Não é que nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Não é que nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Não é que nós tenhamos e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. O perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ame a Deus, ame também ao seu irmão. Citamos o capítulo de número 4. Tivemos também uma pequena divergênciazinha num versículo que eu me lembro agora, que ele estava depois desse versículo, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está amor está em Deus e Deus nele. E nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é. E nisto conhecemos, e nós conhecemos, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e eu odeio seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Né? Vamos agora para o capítulo de número 5. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou
também ama o que dele é nascido. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E o amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé, a fé daquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, maior o testemunho de Deus que de seu Filho testificou. E o maior o testemunho de Deus que de seu Filho testificou. E quem a Deus não crê, se recebemos o testemunho dos homens, maior o testemunho de Deus que de seu Filho testificou, porque dele tem testificado. Se recebemos o testemunho dos homens, maior é Deus, maior o testemunho de Deus que de seu Filho testificou. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho testificou. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida eterna. Essas coisas eu vos escrevi a vós os que credes, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, e o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o Filho de Deus, isto é, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Tivemos uma pequena dificuldade em alguns versículos, mas foi sensacional nessa noite. Esse livro tremendo que vai te edificar. Você que não sabe ler, ou você que é um preguiçoso espiritual, que não tem vontade de ler a Bíblia, baixe os meus vídeos no YouTube ou assista. Pegue a internet e coloque aí eu citando os livros da Bíblia para você. Você fica ouvindo, vendo, e você fica memorizando a Bíblia Sagrada e me ouvindo aí, se alimentando, amém? Você não vai pagar nada, você só tem que me assistir no YouTube. Marcos Aurélio, citando o livro do Apocalipse. Não esqueça das técnicas, tá? 21 vezes. Quando você lê a Bíblia, fecha os olhos e repete 21 vezes. João 17:17. Fecha os olhos e repete. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vai falando em voz alta, bem alto. Faz uma leitura bem pentecostal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bem pentecostal, tanto quanto eu. E você vai memorizar. Se não, pega a Bíblia. Você é daqueles quietinhos, né? O pentecostal. Pega a Bíblia e repete devagarzinho. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se não, vai para o terceiro. Pega a Bíblia, transforma o versículo em um louvor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu pregava cantando no começo da minha fé, mas depois que eu vi um pregador cantando, disseram que eu imitava ele, e o negócio atrapalhou, não canto mais. Mas se você puder cantar o versículo, transformar numa música, é muito forte, tá bom? Guarde versículos na parede, no seu quarto, no seu banheiro. Guarde versículos, aonde você estiver, guarde os versículos, que vai te ajudar muito, tá bom? Porque só tem uma coisa pra gente vencer o diabo, é a palavra.
Mateus 4, Jesus tacou palavra. O diabo veio com a palavra, está escrito, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Jesus, versículo 4, capítulo 4. Está escrito que nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Porrada no diabo, pancada. O diabo chega e ia sendo nocauteado. Jesus só não derrubou ele na hora porque Jesus ainda deu mais chance para ele. Aí ele veio, levou Jesus para o pináculo. Aí ele disse, olha, pula daqui para baixo, porque está escrito aos teus anjos, dará ordem. Está escrito, ele usou ao teu respeito para que te sustente pela mão e tu não tropeçarás em uma pedra. Disse Jesus, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Depois o diabo mostrou todas as riquezas da terra e disse para Jesus, tudo isso eu te darei, tudo isso foi me dado e tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Disse Jesus, vai-te Satã, porque está escrito, adorará o Senhor teu Deus, só a ele prestarás culto. E daí está escrito. E o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram. Você quer ver o diabo embora da sua vida? Você quer ver o diabo embora da sua família? Pratique a Bíblia. Pratique a Bíblia. Em Tiago 4, em Tiago, como a gente leu, versículo 3, capítulo 3, versículo 18, fala disso. A Bíblia fala disso, versículo 18, né? Que a gente tem que ler, que a gente não tem que só ser ouvinte da palavra. E não sejais ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o rosto natural. Deus não quer que o seu povo fique só ouvindo. Deus quer que o seu povo pratique o que está ouvindo. O galardão é para aqueles que praticam. Pedro passou a noite inteira pescando e ele não conseguiu nada. Quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse, lança a rede, Pedro, no mar. E Pedro, Senhor, eu passei a noite pescando a noite inteira. Aí ele disse, segundo a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede no mar. Praticou a palavra e ele trouxe 145 peixes grandes. Então, pessoal, Deus ele tem galardão material, galardão espiritual para quem pratica a palavra. Deus não tem compromisso, não tem vitória para quem não pratica a palavra. Se você é só um ouvinte, você vai passar 10, 20, 30 anos na igreja. E você vai ser um crente anão, um crente anêmico, tá bom? Essa é a minha exortação no final, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe.